Bem-vindo ao Mais CQ Investimento com Cláudio Queiroz. 4 fundos imobiliários batendo a Selic. Como escolher? O que olhar? Como filtrar? Como é que encontra eles? Fica aqui comigo que eu vou te mostrar, hein? Vem! Bom, uma Selic andando a 11,75 com expectativa de subir mais um ponto percentual, isto é, 12,75 mais ou menos, e um IPCA de 11,30. Se você fizer um ganho real de 11,30 com 11,75, que é a Selic atual, você vai estar ganhando só 0,40, 43 de ganho real. Então tem que ficar de olho efetivamente para você estar aproveitando, surfar no IPCA e surfar na Selic. Então como você olha? Tá bom, você olha lá que ele tem lá 11,75 que a Selic está olhando. Muito bem, como é que estão as taxas? Vai lá no Tesouro Direto, olha como é que estão as taxas hoje. Ó, o Tesouro Direto para 2025 ele está pagando 11,87. Para 29 ele está pagando 11,67. Então a curva longa já estão na expectativa de estar diminuindo efetivamente a taxa Selic do maior controle. Então, nós estamos falando que a melhor taxa do Tesouro é 11,87. Vai ter uma reunião do cupom agora dia 3 e dia 4 de maio, onde você vai conseguir visualizar efetivamente o que o Banco Central vai estar fazendo. Se vai entrar na expectativa do mercado com um aumento de mais um ponto percentual, né? Possivelmente em 12,75, como é que eu falei, mas você tem que ficar de olho efetivamente nas próximas reuniões. Vou colocar o calendário aqui para que você possa visualizar ele até dezembro, quando é que eles vão estar fazendo essas reuniões. Uma outra maneira de você olhar não é só lá no Tesouro Direto a taxa Selic. Você também vai em taxas referenciais Bovespa e o DI, você vê como eles estão sendo comercializados para frente. Eu peguei a melhor taxa lá para 252 dias úteis. Está em 13,02. Então qualquer investimento que você for fazer, o seu retorno aparentemente tem que ser mais do que 13,02 para que você possa ter efetivamente o ganho no mercado. E aí, o que você consegue visualizar? Vai lá, eu usei lá o Status Invest, entra no Status Invest e filtra. Primeiro, eu filtrei por gestão ativa, quero um dividend yield acima de 13, já que a melhor taxa que está sendo comercializada pelo referencial que eu acabei de mostrar para vocês é 13, então é o menor, eu quero 13, e com uma liquidez diária de 600 mil. Então o Status Invest trouxe para mim 36 fundos. Lembre-se que isso não é uma recomendação, beleza? Ele trouxe 36 fundos. E o que eu peguei? Filtrei, então eu ordenei para aqueles que estão pagando uma maior remuneração, peguei 4. Do 4, então eu vou fazer uma comparação rapidamente aqui para vocês. Então e aí eu coloquei no Status Invest, fazendo comparação pelos indicadores dele, ele traz aí, em alguma forma, quem está melhor e quem está pior. Então, melhor na visão do Status Invest é o Versalhes, que hoje está com uma cota de 9,50, tem um rendimento mensal, o último que ele pagou, foi de 1,2565 por mês. Pô, mais de 1% que nós estamos falando, sua taxa Selic e a 12 já está bom. Tem um patrimônio de 296 milhões aproximadamente. Ele está com um dividend yield de 16,80 e está trabalhando com desconto, com 4% mais ou menos de desconto. E tem um caixa abaixo de 1,24. Se nós olharmos o segundo que ele está dando, que é o HCTR11, que é o hectare, o rendimento dele é de 1,1441 por mês. Ele está distribuindo um dividend yield de 16,61. Também está trabalhando com desconto, com aproximadamente 2% de desconto. Ele é um fundo que ele é já um grandão, ele tem um PL de 2,4 bilhões, mais confortável, então tem mais patrimônio e tem uma boa liquidez, mais de 10 milhões por dia, diariamente. Então isso é bom. Vamos para o terceiro, o URCA, né? O RPR11. A cota dele está em 114,58, está distribuindo dividend yield de 18,44, é o melhor, inclusive, de todos que acabou distribuindo dos últimos 12 meses. Tem, sim, uma
uma negociação média de liquidez de mais de 3 milhões, isso é bom, e o rendimento dele que ele trouxe no último foi de 1,3962% no mês. E tem um patrimônio de 536 milhões. E o último, vamos olhar que o último é o Habitat 2. O Habitat 2, o valor da cota dele está em 104,86. Ele não está trabalhando com um desconto, ele tem um P dividido pelo VP de 1,07. Ele tem um dividendo atrativo de aproximadamente 17,36 e uma liquidez diária de 2,3 milhões por dia. O rendimento que ele trouxe para estar remunerando ele foi de 1,2064, excelente. E tem um patrimônio líquido mais ou menos tranquilo, está com 726 milhões. Então, o mais baixinho aqui é o Versalhes, que tem que ficar de olho sempre no quê? No tamanho do patrimônio para ele poder estar vendo e a liquidez. O Versalhes também é o que tem menor liquidez, mas está trazendo um bom dividendo ainda, que nós filtramos de 13%, ele está trazendo 16,80 dos últimos 12 meses. Se você olhar, praticamente todos são fundos de papéis que estão nadando de braçada. O HCTR11, além de ser um fundo de papel, ele compra outros fundos também. Então ele traz uma pimenta um pouco mais diferenciada. Os outros já têm mais foco de fundos de papéis em CRIs, principalmente predominantes, que é onde eles estão surfando com o quê? Com a Selic alta, com o IPCA alto também, consequentemente o IGPM, vai depender da carteira de cada um ali, mas eles estão surfando bem neste momento. O que eu fiz? Fiz uma comparação então de rentabilidade pelo gráfico. O melhor, se eu olhar o histórico nos últimos 2 anos, nem todos têm os 2 anos vividos, mas você pega o Habitat, ele trouxe 44% de rentabilidade, seguido do HCTR11 de 38 e 37. Então são fundos atrativos de papéis para que você possa estudar para ver se vale a pena ou não colocar na sua carteira e subir. O importante é você olhar que a correlação entre eles, lembre-se que a correlação ela é negativa, é quando um sobe, o outro cai. Uma correlação positiva, os dois tendem para o mesmo sentido, ou subida ou caída. Se você olhar nesse mapa, o 1, ali acontece que ele está indo para o mesmo sentido. Então a correlação praticamente que eles têm é baixa. É positiva, mas é baixa. Então tem uma tendência de quando um subir, ele vai seguindo também. Se estiver caindo, ele também vai caindo. Então não são fundos para que você possa, inclusive, diversificar na carteira se um subir, o outro cair. Então, beleza? Então tem que ficar de olho nesse mapa aí de correlação. Eu também olho o risco-retorno dele. Se você olhar todas essas bolinhas aí, lógico, tem a parte do risco, que ele é assim, né? E o retorno. Se você olhar o risco de 18,79 do Urca, ele trouxe um retorno de 6,32. O Habitat, ele está com risco de 15,84, trouxe um retorno de 2,10. E os outros dois acabaram trazendo retorno negativo. Então não é simplesmente quanto mais risco, mais retorno, pode ser sim, mais retorno, mas também menos retorno também você pode ter, a queda pode ser maior também. Eu peguei um comparativo então da evolução dessas cotas, como é que ficaram neste ano. Então, olhando para este ano, se você olhar, o único que ficou positivo foi o Urca em 3,17. E aí os outros 3 fecharam negativo, seguido pelo Habitat com menos 2,48, Versalhes com 3,27 e o Hectare com 8,41 com queda. Então eles estão trazendo entre aspas, pela cota, estão sofrendo um pouquinho. O que você tem que ficar sempre de olho é que na sua carteira, agora nesse momento, os papéis estão surfando, mas os tijolos também, nesse momento, eles estão descontados, para que você possa estar posicionado alguma coisa para poder ganhar para frente. Mas se você está atrás de dividendos, com certeza agora os fundos de papéis são os que estão nadando mais. Então fica de olho nisso. Lógico que isso aqui não é uma recomendação, é um filtro que eu acabei usando e aí você pode brincar de qualquer jeito lá no Status Invest. Mas são fundos bons, são os queridinhos que estão aí no mercado e eu tenho alguns deles na minha carteira sim. Então é isso aí.
Se você não está inscrito no meu canal, inscreva, like, chumba aí, hein? Mas você quer investimento. Forte abraço. Vem!